E aí, povo de Deus, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é André Thiago e hoje nós vamos falar sobre a natureza da fé e exemplos de fé tirados do Antigo Testamento. A palavra que nós vamos ler hoje encontra-se lá em Hebreus, capítulo 11, que vem falar justamente sobre os exemplos de fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque, por ela, os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que não se vê foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus os transladara, visto como, antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice é o construtor, é Deus. Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido, pelo que também de um, e já amortecido, descenderam tantos, em multidão, como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo nelas, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso fizeram claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado, sim, aquele que recebera a promessa ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamado a sua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E daí também, em figura, ele o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou a Jacó e a Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou a cada um dos seus filhos de José, adorando, encostado à ponta do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido por 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que, por um pouco de tempo, ter gozo do pecado.
tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista uma recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, e intentando os egípcios se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E o que mais direi? Faltar-me-ia tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité e de Davi e de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram as promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram e fugiram aos exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentando escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Homens do quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Pela fé estamos aqui hoje, gravando esta mensagem. Pela fé nós vivemos a cada dia. Pela fé você está ouvindo esta mensagem. E eu creio que Deus está falando aos nossos corações, porque todos esses heróis da fé não viram a promessa, não alcançaram a promessa, porque Deus reservou para nós a promessa maior, que é a salvação em Cristo Jesus. E hoje nós podemos gozar dessa promessa, desfrutar dessa promessa, aproveitar esta promessa. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Graça e paz, e que Deus te abençoe.